E vamos entender aí quem é esse público-alvo da educação especial. Vamos primeiro compreender o que nós estamos chamando de público-alvo, tá? Público-alvo é aquele público que você vai mirar nele, ou seja, você vai se dedicar, você vai criar políticas, diretrizes, materiais, metodologia, treinar professores, capacitar as pessoas, ou seja, ele é um público-alvo. É aquele público que eu vou direcionar essas políticas públicas para ele. Não quer dizer que não vá ter outra abrangência de outras pessoas. Por exemplo, pessoas como TDAH, dislexias e outros transtornos que não são deficiências, certo? E o que o artigo 7611 de novembro de 2011 fala? Lembrando que esse artigo ele vem substituir um dos documentos que a gente mais fala sobre quando a gente vai dar aula sobre a EE, sobre a educação especial, que é o decreto 6571, perdão, de 2008. Tá? A gente fala muito sobre que 2008 marca a introdução das políticas de educação especial no Brasil, como decreto, como a organização disso, tá bom? Bem, já o decreto de 2011, que é uma atualização, isso acontece muito, né? Eles atualizam em formatos de decreto. Por quê? Porque a legislação, lei federal, leva muito mais tempo para ser aprovada, para ser discutida, na Câmara dos Deputados, no Senado, até ser sancionada, leva anos. A gente viu isso no LBI. Os decretos, não. Os decretos, o presidente ali decreta e vai ser cumprido mais rapidamente. Bem, o decreto, o que ele já dizia antes, e ele vai repetir, aí ele vai só fazer uma atualização. Que o público-alvo serão pessoas com deficiência com transtorno globais de desenvolvimento. Nessa época não se falava em TEA, por exemplo, nós estamos falando de 2011, né? Com altas habilidades, superdotação. E aí a gente pensa assim, para a IEI, mas já você falou que o público-alvo da educação especial são pessoas com deficiência, e agora você está falando de altas habilidades e superdotação, isso é deficiência? Não, calma aí, tá? Altas habilidades e superdotação não são deficiência. Mas a gente vai ver mais para frente, nesse módulo ainda, por que são públicos da educação especial. Calma que a gente vai chegar lá. Então, vamos aqui para um slide que tem o resumozinho bem prático sobre isso. Ó, então, de quem nós estamos falando? Deficiência intelectual, as deficiências sensoriais, visual e auditiva, a deficiência física, deficiências múltiplas, que são quando eu combino mais de duas deficiências, o autismo e altas habilidades, certo? E aí, vamos reforçar, né, que público-alvo, eu direciono essas políticas públicas para esse público. Mas você deve estar lembrando aí, né, como eu acabei de lembrar aqui, você deve estar pensando assim, tá, mas cadê as pessoas com TDAH aí, com dislexia? Ou o que aconteceu? Não são para ser atendidos por essa política de educação especial? Eu recebo muito essa pergunta. O professor de AE, ele tem que atender pessoas com dislexia, com TDAH? E se não tem, o que acontece com essas pessoas? Como assim? E não teve uma legislação mais recentemente que fala sobre isso? E essa legislação, ela não é uma legislação que veio para mostrar que também tem que atender essas pessoas com TDAH e dislexia? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. É verdade que recentemente houve uma legislação, essa legislação não é uma lei federal, é uma legislação que fala sobre a inclusão de pessoas com TDAH, que fala sobre inclusão de pessoas com dislexia.
Mas as políticas de educação especial ainda não mudaram e essas pessoas não viraram público da educação especial, alvo, né? Mas, como essa legislação TDAH, como essa legislação ela traz a obrigatoriedade, tá? Eu vou fazer uma ressalva, eu disse que ela não é federal, mas eu fiquei aqui com ela é federal, sim, ela é para todo o país, me perdoem aí, deixa eu fazer essa ressalva. Ela não é só para o Estado, ela é para ser aplicado a toda a nação. Voltando aqui. Mas, mesmo que ela seja uma legislação, ela não fala sobre as salas de recurso. O que essa legislação sobre o TDAH e dislexia fala? Ela é uma lei pequenininha e ela só traz a obrigatoriedade de que a escola encontre uma ferramenta, um mecanismo, uma metodologia para poder incluir essas pessoas, né? Ela não diz como. E as políticas de educação especial ainda não foram atualizadas a ponto de incluir pessoas com TDAH e dislexia. Então, por enquanto, os professores de AE não são obrigados, a não ser, lembrem que eu já falei aqui nesse curso, que cada cidade e estado também montam os seus próprios decretos, os seus próprios protocolos. Então, eu já vi, por exemplo, em alguns estados, acho que foi São Paulo, ou foi Santa Catarina que eu vi, que é obrigatório, que lá tem, aqui o atendimento das salas de recurso também são para pessoas com TDAH e dislexia. Então, isso também depende, porque a gente tem a União, a federação, né, o país todo, mas a gente também tem cada cidade e estado também é independente para criar legislações próprias aí que vão, eu já até disse isso aqui no curso, que você tem uma lei federal que não traz os pormenores, que não vai dizer os detalhes. Então, se cria decretos, normativas, né? Legislações municipais, para amarrar mais o que a lei deixa mais solto. Então, isso depende muito. Eu já disse aqui no curso que é interessante você saber e conhecer as legislações da sua cidade, porque ela pode ter aí peculiaridades. Maravilha? Mas o que a gente sabe é que, federalmente, a nível de nação completa, não existe uma lei que obrigue, né, esse atendimento de sala de recursos ser para as pessoas com TDAH e dislexia. Principalmente de ter acesso a cuidador, de ter acesso... Não, porque a gente sabe que o direito ao cuidador é da pessoa com deficiência. TDAH, dislexia e muitos outros transtornos não são considerados deficiência, e a gente já viu o que é deficiência. Quero mostrar para vocês, para finalizar esse tópico que a gente está estudando, eu quero mostrar o gráfico, tá, sobre as matrículas, onde a gente tem aqui, tá, o número de alunos, vejam, de 2015 a 2019, os alunos matriculados com cegueira, com baixa visão, com surdez, com deficiência auditiva, surdo-cegueira, deficiência física. Olha o salto da deficiência física, da deficiência intelectual, né? Há um salto muito grande. E o autismo são os dois tipos de, né, de deficiências que houve um salto enorme de matrícula. E esses slides vão ficar à disposição de vocês, né? São dados que vocês também podem utilizar nas capacitações de vocês. Olha aqui esse outro gráfico, que aqui dá para ver, ó. Isso aqui é um dado, gente, de 2022, tá? Um dado bem atualizado. Olha a deficiência intelectual. Olha 90, né? 914, né? E aí são milhares de pessoas matriculadas, tá? No Brasil em 2022. Autismo está em segundo lugar, né? Deficiência física, né? Aqui, autismo, quase 500 mil de pessoas. Aí depois vem deficiência física,
múltipla, baixa visão, auditiva, altas habilidades, ó, tem uma boa proporção, surdez, cegueira, surdo-cegueira, que é surdo-cegueira, a gente vai falar, é um tipo de deficiência múltipla, tá? Então, esse gráfico é para a gente entender, né, quais são esses públicos que vocês mais vão encontrar dentro das escolas. Então, é muito grande a proporção de pessoas com autismo. Por exemplo, às vezes você tem, da escola toda, você vai ter 3, 4 pessoas com surdez, você vai ter 2 com baixa visão, uns com cegueira, e você vai ter 20 a 30 pessoas com autismo, né? Então, você vai ter e curioso, né? Saiu esse ano que nós estamos gravando esse curso, né? No ano de 2023. E saiu agora, né? Recente, tem menos de 30 dias, saiu um dado que nós vamos mostrar esse dado mais para frente quando a gente for falar sobre autismo. A gente traz um quadro comparativo sobre a incidência de autismo, para vocês verem o salto que isso se deu nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos. Então, por isso que eu disse que aqui nesse curso, nesse módulo, a gente vai dar uma priorizada para vocês entenderem mais sobre deficiência intelectual e mais sobre autismo, porque é um grande número de pessoas que está sendo delegado, né, a função, aí a necessidade de um cuidador. Então, é preciso que o cuidador saiba quem é a pessoa com deficiência intelectual, quais são as suas necessidades de cuidados e como você vai estimular essas pessoas, tá, gente? Lembrando que nesse módulo a gente não vai ver tudo isso. Aqui é o módulo de caracterização do público-alvo. Eu vou só caracterizar. A gente vai ter um outro módulo para falar só sobre autismo e outro módulo só para falar dos cuidados e mais outro para falar de estimulação. Vamos fazendo isso devagar, tá bom? Tudo bem? Para você, deu para compreender até agora? Pronto? Bora lá começar a entender o nosso primeiro público-alvo, que é a pessoa com a deficiência intelectual. Vamos lá.